Semana de compras, esta última sexta-feira do mês 28, ela é conhecida tradicionalmente como a Black Friday, né? Uma grande promoção de vendas, numa tentativa do comércio de alavancar, né? Antecipando, inclusive, as compras de muita gente de Natal e Ano Novo. Só que, tem um dado aqui que é muito legal. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo está estimando que essa Black Friday, ela deve ser a melhor dos últimos anos. Sabe o que é a expectativa de comercialização de mais de 5 bilhões de reais. E aí, gente, o Procon aqui do estado está fazendo aquele tradicional alerta, né, de que a gente tem que ter muita atenção, não só no que compra, como também na questão do endividamento. E a gente vai tratar deste assunto agora. Todos os anos, né, a gente tem sempre essa orientação aqui. Hoje ele é muito bem-vinda com a participação do Fabrício Pancotto. Ele é gerente de fiscalização do Procon estadual, está conosco ao vivo. Eles que acabaram de divulgar uma lista de pesquisa de consulta de preços e tem diferenças absurdas, não é isso, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, viu, Fabrício, por participar conosco. Me fala um pouquinho da pesquisa de vocês e desse período, né, que antecede a Black Friday. Olha, nós fizemos uma pesquisa de preços, né, em mais de 40 produtos. Fiscalizamos aí lojas online e lojas físicas, né, para poder verificar como é que está aí as promoções, né, se realmente existem descontos e para proteger o consumidor capixaba. E aí a nossa primeira dica, né, com base nessa pesquisa, é que todo mundo deve fazer uma grande pesquisa, olhar bem os preços antes de fazer a compra. Primeiro, para identificar se realmente tem uma promoção, né? Ou se não houve aí um movimento de preço por parte das lojas para fazer parecer, né, para dar uma imagem de promoção, aumentando o preço aí nos meses anteriores à Black Friday. E aí levando o consumidor a erro, né? A comprar um produto que, na verdade, não tem aí um impacto de promoção no preço. E a outra dica também é que, mesmo assim, varia muito o preço de uma loja para outra. Então, antes de sair de casa, vale muito a pena fazer a pesquisa de preços, né? Até mesmo se for fazer compra online, aproveita ali no navegador, né? Faz a busca para fazer essa pesquisa direitinho. Então, como é que a gente descobre que aquele produto teve, na verdade, aumento e não queda de preço? Olha, agora nós temos aí algumas novidades, né? São vários sites que fazem comparação de preços ao longo do ano, são à disposição do consumidor, né? Então você vai lá no seu navegador, na busca que você faz e coloca o nome do produto, né? Que logo vai aparecer aí esses sites. Pode colocar sites de pesquisa de preço que vão aparecer algumas opções. E tem lá também no nosso site toda a nossa pesquisa à disposição do consumidor para que ele possa conferir item por item. Só para vocês terem uma ideia, né? Uma bicicleta estava com variação de preço de mais de 492% de uma loja para outra. Então, se você comprasse sem pesquisar, você podia estar pagando o preço aí de 4 a 5 bicicletas só por não ter feito a pesquisa antes. Outro produto, por exemplo, que chamou muita atenção é um modelador de cachos aí para o cabelo, né? Em uma loja estava custando R$ 125, numa outra R$ 629. Então, entrem nos sites de busca, confiram aí esses sites que fazem comparação de preço. É só digitar isso lá no navegador, comparação de preço. E também no nosso site, que é o procon.es.gov.br, tem toda a nossa pesquisa lá para os consumidores, de modo geral, poderem acessá-la. Ô, Fabrício, isso são lojas físicas ou a comparação é com físico e online? Porque quando você chega numa loja física e tem diferença de preço, inclusive do mesmo estabelecimento para o online, eles alegam que no online a estrutura é diferente, não tem funcionário, tem menos impostos. Pois é, nós fizemos nas físicas e nas online, tá? E essa sua colocação é muito importante porque realmente muita gente fala isso mesmo nos estabelecimentos, né? Inclusive, tem um dado bem legal sobre esse momento de Black Friday, é que os consumidores geralmente assimilam essa promoção ao mundo virtual, né? É um número muito maior de compra no ambiente virtual. Acham que essa promoção só existe no mundo virtual. Mas hoje, de fato, ela acaba existindo também no presencial, né? Por isso que a gente faz essa pesquisa para abarcar aí todos os tipos de consumidor. Tá, então o preço do online, minha dúvida é essa, ele pode ser realmente diferente?
Do físico? Pode, claro, fica a critério do estabelecimento comercial, não tem problema, tá? E aí fica também, evidentemente, a cada gosto do consumidor, né? Há pessoas que ainda têm a preferência de fazer a compra na loja física. E aqui, evidentemente, também tem uma diferença do direito do consumidor. Quando você compra na loja física, vai lá no shopping, né? Você está ali diante do produto. Você tocou no produto, teve oportunidade de experimentar o produto, né? Então você não tem direito de desistir dessa compra. Quando você compra lá no shopping, né? Você fica a critério da política de troca da empresa. Se comprou uma blusa, deu de presente ela no coube, você tem alguns dias para trocar, né? Mediante a apresentação da nota fiscal, essa política aí todo mundo já conhece. Agora, se você compra no ambiente virtual, você também tem o direito à desistência da compra em até 7 dias, porque você não teve contato com esse produto. Mesmo que você tenha comprado aquele produto sabendo que era ele, mas chegou em casa, você viu e não era exatamente aquilo que você imaginava. Então você tem o direito de desistir da compra em até 7 dias e ter o seu dinheiro de volta. Então também existem essas diferenças, né? Não só do preço que você falou, mas também de alguns direitos do consumidor para a loja física e para a loja online. Tá, mas é 7 dias da entrega ou da compra? Porque tem lojas que não entregam com 7 dias. Ótima pergunta. 7 dias do momento em que o consumidor recebe o produto. Recebeu o produto, assinou lá, né, naquele comprovante do recebimento, geralmente dos Correios, e aí começa a contar esse prazo da desistência. Tá, e aí ele não precisa justificar nada, que veio com defeito, quebrado, nada. Ele simplesmente desistiu da compra. Exatamente, é um direito do consumidor garantido pelo Código de desistir da compra online sem nenhuma justificativa. Muito por causa daquilo que eu falei, né? Como você não teve a chance de experimentar, de ver com seus próprios olhos, né? Então, está resguardado esse direito ao consumidor. Entendido. Algumas lojas, inclusive, têm política de troca gratuita, primeira troca de graça, né? Exatamente. Ficar muito atento aí às políticas que as lojas divulgam no momento da compra. Todo estabelecimento comercial é obrigado a explicar tudo certinho para o consumidor, as regras aí antes dele comprar, sobre quando que devolve, como que devolve, tudo certinho para ele saber antes de comprar. E depois que comprou, né, fique atento aí para cumprir esses prazos que você não pode perder. Principalmente se for uma loja física que não tem esse direito de desistência, como a gente falou, né? Tem já a participação de alguns ouvintes aqui. A Patrícia já está conversando com eles. Vamos lá, Patrícia. Vamos lá. O Marinho quer entender um pouco melhor isso. Bom dia, viu, Fabrício? Ele pergunta, então nesse período o preço sobe, aí eles colocam metade do preço e a gente acha que é promoção, mas na verdade é tudo o mesmo valor que estava antes, né? O dobro do... Tudo pela metade do dobro, seria isso, né? O Marinho está perguntando se é esse o raciocínio mesmo. Olha, excelente pergunta, e é esse o raciocínio mesmo. Vem daí, inclusive, aquele apelido, né, de Black Fraud, que eu acho que os ouvintes aí já devem ter ouvido falar. E o que acontece, né? Essa promoção, Black Friday, nós importamos aí dos Estados Unidos, né? O nosso mercado trouxe lá de fora. É uma promoção que existe em função do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, geralmente, ela ocorre durante um dia só, né? Trouxe para cá, para o Brasil, essa possibilidade de promoção aí no mundo virtual, no mundo físico, muitas vezes ocorrendo durante o mês inteiro, né? E aí acaba sendo um atrativo de compra para os consumidores. E aí algumas lojas, alguns estabelecimentos, para não perder essa isca aí de promoção, quando chega lá em outubro, setembro, agora novembro, os meses anteriores, elas vão fazendo um aumento gradual no produto para poder chegar agora e falar que está dando desconto de 50%, de até 100%, e isso ser um impacto ali na hora da venda, né? Isso não pode acontecer. Qualquer mudança de preço de forma desonesta, né, para poder falsear uma promoção, movimentos de preço que induzem o consumidor a erro, não são permitidos, né? São abusivos. E aí a gente pede, né, que os consumidores denunciem ao Procon, e nós também já estamos fiscalizando, já identificamos alguns locais que fizeram essa prática, né? Já estamos providenciando aqui uma autuação, um processo interno administrativo com base na nossa fiscalização. E a dica para o consumidor é essa:
fique atento. Existem sites agora que já vêm fazendo essa comparação para ajudar o consumidor, né? E se vê alguma irregularidade, denuncia o PROCON pelo 151 ou pelo nosso site. A Silvana está aqui dizendo que ela fez uma compra de um fogão por uma loja virtual sendo oferecido por uma loja física. Ela fez essa compra no dia 20 de novembro, estava inclusive na promoção do tal Esquenta Black Friday, só que até hoje ela não recebeu nenhuma resposta. Ela pagou no Pix, à vista, já tentou falar com a loja várias vezes, ninguém responde, ela não sabe se foi efetivada a compra, quando é que vai ser entregue, ela não sabe nada disso. Olha, primeiro quero dizer a essa consumidora que ela pode contar com a ajuda do PROCON, tá? Nesses casos aí, principalmente, a gente está aqui para proteger o consumidor. Acione imediatamente o órgão pelo 151 ou pelo nosso site procon.es.gov.br, que nós podemos ajudar com base nessa reclamação. O que pode ter ocorrido? Primeiro, pode ser de fato um problema aí de estoque ou de distribuição, né? Com base no comprovante fiscal, nós vamos aí identificar esse problema. Agora, existe também uma segunda questão importante. Nós não recomendamos que os consumidores façam esse tipo de compra com Pix, tá? Porque é um pagamento permanente de uma vez só. Muitas vezes pode ser até um golpe, a pessoa não percebeu e depois fica difícil para restituir esse valor. A maior parte dos golpes que existem no mundo da internet, eles existem com pagamentos de imediato, né? Pagamentos de Pix, para poder a coisa ser resolvida logo, né? Então desconfie de primeira quando o pagamento só pode ser feito em Pix. Se tiver opção em cartão, se tiver crediário, se tiver outras opções, aí é mais comum, né? Que essas lojas, geralmente, elas disponibilizam várias formas de pagamento. Mas, independente disso, entrem em contato com o PROCON, que com base na documentação nós vamos aí desenvolver aqui um trabalho de contato com a empresa e tentar resolver esse problema. Se a empresa prometer entregar em 10 dias, tem que entregar em 10 dias. Não interessa para o consumidor ou para o código qualquer mudança nesse prazo. A empresa tem que se retratar, tem que explicar, e isso pode sim virar um processo. Por fim, o Hélio conosco dizendo que numa compra virtual a loja pode se negar a fazer a troca do produto se a devolução não foi feita na embalagem exatamente na qual o produto foi enviado? Olha, geralmente as lojas estabelecem aí uma política de troca para o bem, né, para o bom funcionamento da questão do frete, né, do correio. Muitas pedem que sejam devolvidas na mesma caixa, né? Que sejam ali, tenha uma etiqueta que já vem com esse produto para isenção da taxa fiscal do correio, né? Mas isso não pode se tornar um entrave para o cumprimento do Código de Proteção ao Consumidor, muito menos para um direito que o consumidor tem, né? Então não é obrigação do consumidor essa questão da embalagem para fazer valer seu direito. O que precisa ser feito é um bom senso, né? Um respeito aí à ética, a coisa de boa intenção, ou seja, uma embalagem que garanta a estrutura do produto, a proteção do produto, que faça ele chegar na loja novamente em boas condições, né? Se tiver algum problema também, acione o PROCON, que a gente está aqui para ajudar. Fabrício, finalizando então com suas dicas preciosas. Black Friday é sexta, comece a pesquisar desde agora então se há de fato diferenças relevantes de preço. Isso aí. Exatamente, fique de olho, faça pesquisas de preço nos sites de comparação que já estão há alguns meses acompanhando, né? Faça pesquisa também com base no produto que você quer em várias marcas, em várias lojas. Entre no nosso site lá, confira a nossa pesquisa que está à disposição. E mais importante do que isso, Fernanda, não vá se enrolar, pessoal, financeiramente por causa de uma data como essa, tá? Não é porque existe uma promoção que você tem que comprar, né? Vamos pensar aí que final de ano aparece um monte de conta para a gente pagar, criança de férias, uma confusão danada, e ano que vem IPVA, vem um monte de imposto, material escolar, né? Então vamos tentar aí ter responsabilidade financeira para a gente comprar. Vamos fazer a seguinte pergunta: eu preciso desse produto? Como que eu vou usar esse produto? Será que eu devo comprar mesmo? Que é uma compra aí de consumo sustentável. Inclusive,
Esse ano, Fernanda, a Black Friday está caindo aí na data da primeira parcela do 13º do pessoal que é CLT. Dinheiro então, na conta, né? Muita responsabilidade para fazer esse gasto, exatamente. Fabrício, obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui conosco, hein? Sempre um prazer falar com você, Fernanda, e com os ouvintes. Tchau, tchau. Tchau.